Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje. Esse é o seu estudo bíblico com base no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Estamos muito felizes com a resposta que vocês têm dado, que vocês têm acompanhado, mas principalmente porque nós cremos que é o Evangelho que tem o poder para transformar vidas, famílias, restaurar, libertar. E para iniciar esse curso, que tem a seguinte ideia, né? Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Vou pedir ao nosso missionário Guilherme para iniciar com uma oração. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, queremos Jesus Cristo neste momento, Pai amado, de maneira humilde, Pai, se curvar diante da Tua Palavra, diante do Senhor. Ó Pai, ilumina as nossas mentes, Pai, para que venhamos interpretar de maneira correta a Tua Palavra e viver a cada dia mais os Teus ensinamentos preciosos, Pai. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e eficaz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acompanhe conosco o texto bíblico. Estamos em Mateus, capítulo 7, e já estamos no verso 7. E hoje, com certeza, o Senhor quer falar aos nossos corações através dessa mensagem poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito importante você abrir sua Bíblia, acompanhar também. Caso você não tenha uma Bíblia, você pode ir sempre na descrição do vídeo no YouTube, você vai ver o texto bíblico para que você possa também meditar nessa palavra maravilhosa. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: a persistência na oração. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Muito bem. Guilherme, eu fico bastante curioso com relação a esses textos, esses dois versos, quando Jesus fala, peçam e lhes será dado. Porque, será que é isso mesmo que Jesus está querendo dizer? Tudo que a gente pedir, a gente vai receber? Como você explicaria, dentro do contexto que temos estudado, esses dois versos? Exatamente. A gente tem visto, nas declarações de Jesus, que muitas vezes a gente tem que prestar atenção, principalmente nas falas anteriores, ou seja, no contexto no qual ele está falando. É interessante, que desde o capítulo 5, Jesus está ali no monte com seus discípulos, fazendo com certeza o maior sermão de todos os tempos, pelo menos o mais conhecido. E aqui no versículo 7 ele destaca novamente algo que ele já trouxe anteriormente, que é a oração. De novo, Jesus destaca a importância de uma vida de oração. De novo, Jesus destaca a perseverança da oração, a importância de perseverarmos. E nesse versículo 7 é interessante que quando ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então Jesus aqui deixa bem claro que tudo aquilo que a gente buscar, encontraremos. O que pedimos, receberemos, e a porta que batemos, ela se abrirá. Mas a gente deve entender, porque muitos, pegam esse texto e saem dizendo, peraí, então eu posso pedir qualquer coisa, Peraí, então eu posso simplesmente orar, tendo a certeza que Deus vai me responder da minha maneira, da minha forma, no meu tempo. Porque aqui, a gente vê que eu posso pedir, eu vou receber. E não é bem assim, tá bom? Quando olhamos para os versículos anteriores, percebemos que Jesus, está falando justamente que quando a gente pede aquilo que é da vontade dele, ou seja, tudo aquilo que pedirmos, que é da vontade do Senhor, dentro dos ensinamentos de Jesus, que é contra o quê? A hipocrisia, contra o julgar o próximo, contra, justamente as vãs repetições nas orações e vivermos uma vida, baseada, sabendo que a base, de pobreza de espírito, ou seja, reconhecendo
que precisamos da graça dele, né? Você percebe, Jesus inicia o Sermão do Monte com graça, né? Falamos que devemos reconhecer que precisamos de um Salvador, que precisamos dele. E aqui ele deixa bem claro, né, que nós também devemos pedir, né? Nós devemos buscar, nós devemos perseverar e insistir, e com paciência, né? É por isso que ele põe aqui: peçam, buscam, batam, né? Ou seja, são coisas que nós devemos fazer diariamente, mas com perseverança e com paciência, sabendo que não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. A gente vê em alguns versículos da Bíblia, no Novo Testamento, dizendo que algumas orações não são respondidas porque as pessoas pedem mal, ou seja, pelos seus próprios interesses. Então Jesus está falando de uma oração que está dentro da vontade de Deus, né? E o que a gente tem visto no Sermão do Monte, que é a vontade de Deus, né? Orar em secreto, buscando um Pai em secreto, não com hipocrisia, né? Não julgar o próximo. Então, tudo isso está dentro do contexto da vontade do Senhor, o qual nós devemos orar diariamente. Amém, glória a Deus. E eu creio que esse é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, mas agora, dentro dessa explicação contextual, você vê que Guilherme voltou bem ali aos textos que a gente tem estudado do Sermão do Monte, desde o capítulo 5, ensinando você que está nos acompanhando a sempre analisar todos os textos bíblicos de acordo com o seu contexto, para que a gente não corra o risco de dar a nossa interpretação de acordo com o que nós achamos ou pensamos, por mais que pareça ser, mas precisamos entender todo o contexto geral que Jesus está ensinando. Por isso que estamos estudando Mateus desde o capítulo 1 e pretendemos ir até o capítulo 28 com essa intenção de entender o todo, né? Entender a ideia do Evangelho de Cristo no todo. Mas continuando, nós temos ainda vários outros versículos que precisam ser explicados para você que nos acompanha e para que assim você faça em toda a Bíblia. Verso 9, por exemplo, diz, é uma pergunta muito interessante que Jesus faz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Interessante aqui, Guilherme, que Jesus ele é bem claro, é bem direto. Se vocês, falando não só para aqueles que ouviam ele naquela época, os discípulos, os que o seguiam, ou os judeus no geral, mas para nós também, porque ele conhece a nossa natureza pecaminosa, e ele fala: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos quando precisam, né? Por amor, né? A eles, claro. Mas assim, Guilherme, ele volta a ressaltar que apesar da gente ser mal, o Pai Celestial dará todas as coisas boas que pedirmos. Como você explicaria esse verso 11 em especial? Muito bem. Mais uma vez, né, Jesus está colocando Deus como um Pai, né? Deus está mais uma vez realmente se revelando a nós como alguém relacional, né? Como alguém que realmente anda conosco, alguém que tem interesse de cada vez mais estar, né, ao nosso lado. E o interessante aqui que realmente Jesus destaca, logo assim como ele falou, né, a questão da nossa natureza pecaminosa. Quando Jesus deixa bem claro que, né, se vocês que são maus, né, dão coisas boas, imagina o Pai Celestial, no sentido de que, né, quando ele fala de mal, né, não quer dizer de que você maltrata os filhos, não quer dizer que você realmente não cria os seus filhos de forma correta, mas ele quer justamente dizer da natureza pecaminosa da gente, né? Embora somos pecadores, falhos, limitados, conseguimos, né, sem dúvida, dar aquilo que está dentro da nossa possibilidade, o melhor para os nossos filhos. Então Jesus aqui destaca no 11, né? Muito interessante aqui, quando ele fala: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas que coisas boas são essas? Será que é aquilo que eu e você entendemos como bom?
Eu creio que não. A gente muitas vezes tendemos a achar que bom é aquilo que nos satisfaz, é aquilo que realmente está dentro dos nossos prazeres, mas vemos biblicamente que muitas vezes Deus dá, algumas coisas a algumas pessoas, seus filhos, seus discípulos, coisas difíceis de se entender, mas que realmente se revelam como boas, ou seja, para prepararem eles, para algo melhor, para algo maior, e entendermos isso, Jesus realmente é um pai que em Hebreus ele se revela como alguém que repreende, exorta, disciplina os seus filhos, E qual filho vai dizer que uma disciplina é boa? Eu acredito que ninguém, Qual filho vai dizer que uma exortação é boa? Praticamente ninguém vai dizer isso. Mas o pai entende que repreensões, exortações, disciplinas, provações, o qual ele dá, sem dúvida, é bom. Porque Deus, irmãos, os pensamentos que Ele tem são pensamentos bons para a gente. São pensamentos de paz, de vida, duradouras para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. E só para finalizar, no versículo 12, que é um versículo que marcou muito a minha vida, eu queria que você gravasse esse verso em especial. Todo o sermão é muito importante como discípulos, mas preste muita atenção nesse versículo 12 e o missionário Guilherme logo em seguida já vai explicar ele para a gente. Diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Por favor, Guilherme. Muito bem. É interessante, que Jesus começa com graça, no capítulo 5, versículo 1, falando sobre as bem-aventuranças de sermos pobres do Espírito, ou seja, reconhecedores que precisamos da graça dele. E aqui Jesus também continua, falando sobre a sua graça, no capítulo 7. E mais uma vez ele fala sobre a lei, no capítulo 5, ali nos versículos 12, tudo, ele também fala sobre a lei, o qual ele veio para cumprir a lei. E entendemos, que quando de fato entendermos a lei, quando de fato vemos, que a lei aponta para Jesus no cumprimento, das promessas, que é o próprio Cristo, e o qual ele deixa bem claro, que a lei se resume também em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É por isso que Jesus fala no versículo 12 aqui, em relação a assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Ou seja, aqui está bem implícito o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, assim como a si mesmo. A gente aqui entende que a gente não estará cumprindo a lei de forma total, mas a gente realmente aqui, quando vivermos, essa relação de amar a Deus e amar o próximo, a gente de fato, está vivendo Jesus, a gente está vivendo o exemplo de Cristo, o qual foi anunciado pela lei e pelos profetas. E eu e você, nós temos Jesus como exemplo para seguir, para servir, como modelo maior. Entendemos, que eu e você devemos de fato viver uma vida o qual não esperamos do outro, mas fazemos, para Jesus e porque Jesus nos salvou. Amém. Glória a Deus, que bênção, E eu gostaria de aproveitar esse texto que Jesus fala sobre o pai, apesar de ser mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos. E Guilherme fala muito bem sobre o que é essa coisa boa, é o Evangelho, Que o Senhor Jesus veio anunciar a mensagem de vida, que proporciona uma vida eterna, que não está presa a esse mundo apenas. Então, nós hoje retornamos o nosso PGM e você pode fazer esse seu PGM na sua casa, com a sua família, ensinando os seus filhos, seus parentes, até os seus vizinhos e amigos, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o PGM, entre em contato conosco que nós vamos nos próximos vídeos também explicar melhor. Tá certo? Muito obrigado pela paciência, pela compreensão. Fica com Deus, até o próximo vídeo.